O mundo ao meu redor se dissolveu como poeira soprada por um vento antigo. A vibração que me puxava desta vez não era quente nem explosiva. Era gélida, lenta, como mãos invisíveis deslizando pela pele com intenção sombria. Quando meus olhos abriram, o primeiro impacto não foi visual, mas olfativo. O ar ardia, saturado de um cheiro pesado, úmido e doce demais. Um cheiro que jamais deveria existir em tanta abundância. O cheiro da morte, fresca e acumulada. A rua onde despertei era estreita, apertada entre casas de madeira, escurecidas pelo tempo. As janelas estavam fechadas com tábuas, as portas trancadas com correntes improvisadas. Mesmo sem vento, cortinas tremulavam por dentro, como se mãos trêmulas tentassem espiar o mundo lá fora. Tudo parecia suspenso, imóvel, como se a cidade estivesse tentando se esconder de si mesma. Caminhei alguns passos e meus sentidos felinos captaram algo inquietante, um silêncio antinatural. Não era o silêncio calmo de uma madrugada, era o silêncio tenso de um lugar onde ninguém ousa respirar fundo. O tipo de silêncio que precede um desastre, ou o acompanha. Meus bigodes vibraram diante de algo que eu não podia ver. Não era magia, nem fissura temporal. Era um perigo humano, invisível e distribuído no ar, nos tecidos, nos corpos. Parecia que cada molécula do ambiente carregava um aviso. Não toque, não confie, não sobreviva. E então, compreendi. A vibração fria, o cheiro impossível, o silêncio sufocado. Eu havia sido lançado no coração da maior tragédia da Europa medieval. O ano 1347. O inimigo, a peste negra. As casas respiravam pela metade, como se cada parede tentasse impedir a entrada de um mal que não respeitava barreiras. Vi marcas de cal nas portas, símbolos feitos às pressas para afastar a doença, como se tinta pudesse deter um inimigo que nem forma tinha. Um homem cruzou a rua correndo, segurando um pano sobre o rosto. Ele desviou de mim como se eu carregasse a própria morte em minhas patas. Seus olhos estavam arregalados, vermelhos de noite sem dormir. A pressa dele não era física, era emocional. Era a fuga de alguém que sabe que o perigo está em toda parte. A peste não precisava de armas, nem discursos, nem soldados. Bastava uma pulga presa ao pelo de um rato. Bastava um toque. Bastava o ar compartilhado dentro de uma casa. Era um inimigo tão pequeno que ninguém o via, e tão poderoso que ninguém o impedia. O cheiro de vinagre impregnava a rua. Humanos esfregavam portas, janelas, paredes, acreditando que assim purificariam o ambiente. Algumas famílias queimavam ervas aromáticas dentro de casa. Outras se isolavam completamente, vivendo dias sem ver a luz do sol. Eu me sentei na sombra de uma entrada estreita. A morte não me tocava, mas a atmosfera me envolvia como um manto pesado, como se o ar estivesse cansado de existir ali. O som enferrujado de metal arrastando chamou minha atenção. 2 homens puxavam uma carroça velha, com um pano grosseiro cobrindo algo volumoso. A roda tremia a cada pedra, rangendo como se protestasse contra o peso emocional que carregava. Quando pararam, levantaram o pano. O corpo de uma mulher revelou-se ali. Pele acinzentada, lábios arroxeados, olhos semicerrados como se ainda tentassem enxergar um último vislumbre da vida. Nos cantos do pescoço e das axilas, inflamações escuras, bubões, marcavam a assinatura cruel da peste. A doença tomava o corpo através de febres violentas, dores agudas, vômitos contínuos. Os bubões cresciam tão rápido que pareciam bater junto com o coração. Em poucos dias, às vezes em poucas horas, o corpo sucumbia sem resistência. Os homens moveram o corpo com cuidado, não por compaixão, mas por terror. O toque era evitado. A proximidade, temida. Eles depositaram a mulher no chão e se afastaram como se sua pele ainda estivesse viva e contagiosa. Eu fiquei parado, observando. Já havia visto batalhas, invasões, reis morrendo, impérios ruindo.
mas nada se comparava a isso. Uma morte tão silenciosa que parecia sussurrar, pedindo para não ser percebida. O único som que ainda ousava existir era o sino da igreja. Ele tocava várias vezes ao dia, tanto que perdeu qualquer simbolismo religioso. Cada badalada era como um pequeno enterro anunciado ao vento. Era o cronômetro da morte. As pessoas não choravam mais com intensidade. O luto havia se tornado comum demais, repetitivo demais. Vi rostos sem lágrimas, apenas com olheiras profundas e expressões que misturavam resignação com desespero. O pátio da igreja abrigava pequenas covas abertas. A terra não conseguia acompanhar o ritmo de corpos que chegavam diariamente. Algumas covas eram tão rasas que a chuva as desfazia parcialmente. Um padre caminhou trôpego diante de mim. Seus passos eram lentos, arrastados, seu olhar esvaziado. A fé dele não estava perdida, mas parecia fraturada. Ele recitava orações quase sem voz. Talvez por cansaço, talvez por medo. A peste atacava o corpo, mas destruía primeiro a esperança. Passei por uma rua onde brinquedos abandonados formavam um cenário perturbador. Uma boneca de pano caída de lado, olhos costurados encarando o nada. Um cavalinho de madeira quebrado. Tudo sujo, tudo parado. A ausência das crianças era um grito silencioso. Elas eram as primeiras a serem escondidas dentro de casa e, frequentemente, as primeiras a morrer. Famílias inteiras se isolavam em quartos com janelas lacradas, acreditando que, longe do ar contaminado, a vida seria poupada. Nem sempre era o caso. Eu avancei devagar. Em certos momentos, senti como se a rua me observasse, como se a própria cidade tivesse vergonha de sua impotência diante da doença. Numa janela estreita, vi 2 olhos infantis, grandes, assustados, perguntando silenciosamente se eu também era parte do perigo. Ela não ousou abrir a janela. Nem precisava. Seu olhar carregava perguntas que nenhum adulto conseguia responder. Por um momento, desejei estar mais perto, oferecer algum conforto felino. Mas meu papel não é interferir. Sou apenas a testemunha de eras que não me pertencem. O som sutil de patas pequenas ecoou perto de mim. Ratos. Muitos. Seus olhos brilhavam na penumbra, magros, nervosos, disputando restos nos becos. Humanidade inteira os temia. E com razão. As pulgas que viviam em seus corpos carregavam a bactéria Yersinia pestis. Uma criatura microscópica, mas com força para redefinir o curso da história. Bastava uma mordida, e um destino era selado. Observei um deles subir numa pilha de sacos de grãos. Aquilo era suficiente para contaminar uma casa inteira. E quando o mercado comercial era o sangue que mantinha a Europa viva, a doença se espalhava com a velocidade de caravanas e navios. Depois de Messina, a peste seguira para Gênova, Marsella, Veneza, Barcelona. Nenhum porto era seguro. Nada parava sua marcha. Os ratos eram apenas mensageiros de uma morte que já tinha seu próprio caminho. A peste era invisível, silenciosa, eficiente. O inimigo perfeito. Em uma praça estreita, encontrei um grupo de pessoas reunidas, mas ninguém se tocava. Havia um corpo no chão, um homem ainda respirando, mas fraco demais para levantar. Sua esposa gritava seu nome, implorava ajuda. Ninguém se aproximava. Os olhos que olhavam para ela não tinham crueldade, tinham pânico. O medo de morrer era maior que qualquer compaixão. O medo é capaz de desumanizar até os mais bondosos. 2 homens surgiram com uma carroça. Eles não olharam para a mulher, apenas pegaram o corpo, cobriram com um pano e o arrastaram como faziam com dezenas por dia. A mulher caiu de joelhos. A dor dela era tão grande que o mundo pareceu ficar mais pesado. Humanos sempre se veem como senhores do próprio destino. Mas ali eram apenas peças de um tabuleiro dominado pela doença. Vi a mulher abraçar o vestido do marido e desabar num choro que parecia arrancar sua alma. Cheguei mais perto, silencioso. Não podia mudar nada.
Mas às vezes ser testemunha é a única forma de honrar a dor de quem viveu aquilo. A cada rua percorrida, percebia que a cidade respirava com dificuldade. O ar era pesado, denso demais. Não era apenas doença, era medo condensado. Um medo tão espesso que parecia visível na luz fraca. O comércio entre Ásia, Oriente Médio e Europa havia trazido especiarias, tecidos, histórias e a peste. Em 1347, quando 12 navios genoveses chegaram à Sicília carregando tripulações quase inteiras mortas, o destino do continente havia sido selado. As cidades portuárias, vibrantes e ricas, tornaram-se os primeiros epicentros de morte. Veneza tentou isolar navios por 40 dias. Quarentena nasceu ali, mas o esforço foi tardio. A doença já caminhava pelas ruas antes mesmo do decreto. Vilas desapareceram. Registros contam sobre povoados abandonados às pressas, com lareiras ainda acesas e mesas postas, como se todos tivessem evaporado. O terror não dava tempo para despedidas. E enquanto caminhava, o som de meus passos parecia ecoar num mundo onde a vida se tornava cada vez mais rara. Quanto mais eu avançava, mais a vibração do tempo se fortalecia. Era como andar sobre o fio entre eras, sentindo as bordas do mundo ficarem instáveis. A névoa surgia do nada, espalhando-se como hálito frio. As paredes tremiam levemente. O chão parecia respirar, como se a história tentasse me expulsar dali. Não por rejeição, mas porque outro momento precisava de mim. E então, no centro da névoa, uma luz dourada brilhou. Diferente de tudo que vi ali, calorosa, antiga, quase sagrada. Um farol do conhecimento humano, prestes a desaparecer para sempre. Senti o puxão final. A peste desapareceu. A dor, o silêncio, o medo, tudo se dissolveu. Eu estava sendo lançado rumo a um dos lugares mais importantes e trágicos de toda a civilização. A Biblioteca de Alexandria,